Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico. Eu vou abordar a negação dos conectivos. Vamos começar. Se o valor lógico de uma proposição é verdadeira, o valor lógico de uma outra proposição é falso, então é correto afirmar que o valor lógico, basicamente o que ele quer aqui é que a gente faça a tabela verdade desses conectivos lógicos, bicondicional, condicional, a disjunção, a conjunção, enfim. Vamos começar então a observar. Letra A. Do bicondicional entre elas é falso. A primeira premissa, então, é verdadeiro. Aí o valor daqui bicondicional. E a segunda sendo valorado em falso. Qual vai ser então o valor lógico desse bicondicional aqui? Nota que no bicondicional, para que essa proposição composta seja valorada em verdadeiro, basicamente o que tem que acontecer é que todas as proposições têm que ter o mesmo valor lógico. Então, se aqui for verdadeiro, aqui deve ser verdadeiro, e se aqui for falso, aqui deve ser falso. Como você tem duas premissas, duas proposições simples sendo valoradas com valores lógicos diferentes, então o valor lógico da proposição vai ser falso. Que é o que está dizendo aqui, né? Letra A, do bicondicional entre elas é falso. Então, de antemão, letra A está correta. Do condicional entre elas é verdadeiro. Nota só o seguinte. Primeira premissa é verdadeira. Então, segunda premissa é falso. Esse aqui é o único caso do C, então, onde a gente vai ter a proposição composta sendo valorada em falso, que é quando tu tens a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição falsa. Se você mudar aqui o sentido, já seria verdade. Okay? Então, nota que no condicional é sempre verdade. Aí você vai ter que aprender ou decorar, enfim. A exceção, e a exceção é quando é falso. Quando é falso é quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Por isso que aqui a gente vai ter o valor lógico falso. Deixa eu seguir aqui a lógica que eu estou colocando. Letra C. Da disjunção entre elas é falso. Disjunção basicamente é conectivo ou. Okay? A gente vai observar que na disjunção é sempre verdadeiro. É sempre verdadeiro. Só vai ser falso quando as duas premissas forem falsas. Como tu tem uma premissa verdadeira e uma segunda premissa falsa, então aqui tu vai valorar ela em verdadeiro também. Letra D. Da conjunção entre elas é verdade. Então, conjunção é o conectivo E. E lembra que a ideia é você observar que na conjunção tu sempre vai ter falso. Sempre vai ser falso. Só tem um caso que torna a conjunção verdade, que é quando quando todas as premissas envolvidas forem verdadeiras, que é o que não acontece aqui, portanto, aqui vai ser falso. Por isso que a gente fica com a letra A mesmo. Vamos fazer a segunda questão. Assinale a opção verdadeira. Letra A. 3 é igual a 4 ou 3 mais 4 é igual a 9. Tu vai observar o seguinte, aqui é a mesma coisa da ideia da tabela verdade. 3 é igual a 4 vai ser a primeira informação, é o que nós chamamos de proposição ou premissa. Então, nota que é falso. 3 não é igual a 4. Ou 3 mais 4 é 9. Então, observa aqui que vai ser falso. Então, o valor lógico entre elas vai ser o quê? Esse é o único caso na disjunção onde você valora a proposição composta em falso, quando todas as proposições forem falsas. Então, aqui vai ser falso. Vamos para a letra B. Se 3 é igual a 3, verdadeiro, então 3 mais 4 é igual a 9, falso. Esse aqui também é o único caso, né, onde a gente vai ter o conectivo C, então, sendo valorado em falso, que é quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Se 3 é igual, no caso aqui, letra C. 3 é igual a 4,
falso. E, conectivo E, 3 mais 4 é igual a 9, falso também. Logo de antemão, tu observa que se tiver uma proposição falsa, então tu vai ter aqui, basicamente, coloquei uma conjunção, um centão. Tu vai ter a proposição composta sendo falsa. Aí letra D, se 3 é igual a 4, que é falso, então 3 mais 4 é 9, é falso também. Mas aqui, qual vai ser o valor lógico da proposição composta? Vai ser verdadeiro. Okay? Porque lembra que para ser falso, você deve ter tão somente um caso no C então, no conectivo C então, que é quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. O que não acontece aqui, né? A gente tem a primeira falsa e a segunda falsa, então o valor lógico, né? A argumentação lógica, ela vai ser verdadeira. Sabe o que é interessante de observar? Que nem sempre porque duas proposições, duas argumentações são falsas, que vai valorar a proposição composta em falso. O que você tem que analisar é a argumentação. A argumentação, por exemplo, se eu falar se todos os cachorros são pardos, então todos os gatos são pardos. Então, tu pode observar que a primeira proposição estaria falsa, nem todos os cachorros são pardos. E a segunda proposição também estaria falsa, nem todos os gatos são pardos, na verdade. Então, quando eu coloco desta forma, a minha argumentação ela acaba sendo verdadeira, a questão da argumentação. Vamos fazer a letra E. 3 é igual a 3, verdadeiro. Verdadeira. C e somente C, bicondicional. 3 mais 4 é igual a 9, falso. Aqui você tem um valor lógico da bicondicional sendo falso. Por quê? Só vai ser verdadeiro quando as duas premissas tiverem o mesmo valor lógico, verdadeiro ou falso. Muito, muito interessante, muito bacana isso aqui. Vamos fazer a letra A. Então o gabarito vai ficar letra D mesmo, né? A letra D vai ser o nosso gabarito aqui. Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então o valor lógico de uma proposição composta, aqui, gente, você está trocando as proposições da nossa língua materna, a língua portuguesa, por uma representação matemática. Então pensa que essa aqui, P é a primeira argumentação, Q é a segunda argumentação. E a gente vai ter que observar dentro dessa expressão lógica aqui, qual vai ser o valor lógico dela. Vou reescrever essa proposição aqui do lado para a gente poder ter uma noção melhor. Vamos colocar aqui. Basicamente, gente, vocês não precisam se preocupar muito com o colchete, com as chaves. Okay? Você não precisa se preocupar muito com isso. Basta você seguir aí direitinho a ordem que é apresentada e que a gente sempre consegue ter sucesso na resolução das questões. Ele falou o seguinte, a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa. Então, onde tem P eu vou valorar como verdade e onde tem Q eu vou valorar como falso. Vamos tentar resolver aqui, então, seguindo a ideia dos conectivos. Observa só, uma proposição verdadeira, então uma proposição falsa. É o único caso onde você vai ter um valor lógico da condicional sendo falso. Ou, né, aqui é uma disjunção, não P. Se P é verdadeiro, se eu nego uma premissa que é verdadeira, eu torno ela falsa. Então aqui vai ser falso. Fecha o colchete. Não que. Se eu nego uma premissa que é falsa, ela passa a ser verdadeira. Muito bem. Agora vamos observar isso que está aqui dentro. Falso ou falso. Essa aqui é o único caso da disjunção onde a gente vai valorar ela como falso.
É quando as duas premissas forem falsas. E verdadeiro. Perfeito. Aqui, como você pode observar, o valor da conjunção, né, falso e verdadeiro, vai ser falso, uma vez que é sempre falso. Só vai ser verdadeiro se os dois, ou todas as proposições forem verdadeiras. Então, seria a letra C, o nosso gabarito. Falso. Para não ficar muito longo esse vídeo, a gente vai parar aqui e eu vou gravar no próximo vídeo. Muito obrigado.